cheiro dessa tecnologia ali embarcada que vai de fato ajudar as pessoas. Bom, nosso evento hoje é sobre tecnologia e cidades inteligentes. A gente falou muito sobre cidades inteligentes do ponto de vista de segurança pública, mas a gente também precisa falar sobre um outro problema, um outro desafio gigantesco do paulistano, que é a questão da mobilidade. Nos meus tempos de repórter, eu sempre lembro também que eu conversava muito com as pessoas na rua, eu ficava sempre impressionado com os tempos de deslocamento, e eu sempre me questionei muito sobre o quanto de tempo a gente perde na nossa vida tentando chegar do ponto A para o ponto B, numa cidade como São Paulo, e não só em São Paulo, a gente sabe que esse é um problema de Rio de Janeiro, de Salvador, de BH, das grandes metrópoles, não só no Brasil. E a gente vai aqui para mais números, uma pesquisa da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, está mostrando que é o seguinte: quando a gente olha, por exemplo, para tempo gasto no trânsito, aqui em São Paulo, a gente está falando de 8% das pessoas que gastam mais de 3 horas todos os dias. Então, basicamente, 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Isso é tempo de vida perdido. Repito, a gente está falando de 7% das pessoas que ficam de 2 a 3 horas e 21%, 1 em cada 5 paulistanos, fica de 1 a 2 horas no trânsito. A gente está falando realmente de muito tempo, que faz com que 55% dos entrevistados digam que perdem muita qualidade de vida em todos esses deslocamentos, e pouco mais da metade, 51%, acreditam que isso há um impacto na produtividade. Então, a gente começa a linkar alguns assuntos e entender que problemas de mobilidade impactam na produtividade das pessoas no trabalho. E isso acaba impactando no PIB da cidade, no quanto de dinheiro que a gente consegue gerar, produzir. Isso impacta nos nossos serviços, isso impacta no nosso atendimento, e isso é um problema, sim, que definitivamente não é isolado. E outros dados aqui que também muito importantes, porque mobilidade não é só carro e ônibus, né, gente? A gente está falando também sobre ciclovias. E aí tem uma pesquisa aqui do portal Mobilize, que fala sobre ciclovias e o que eles chamam de áreas caminháveis, né? Então, isso mostra que só 1 em cada 5 paulistanos está perto de ciclovia. 21% das pessoas, ou seja, quem quer andar de bicicleta em São Paulo, para quase 80% das pessoas que têm essa vontade, não tem uma ciclovia por perto. Você precisa se arriscar em meio ao trânsito. E mesmo quem tem, de acordo com essa pesquisa, e eu passo muito por isso, eu conheço bem essa dificuldade, porque eu ando de bicicleta também muitas vezes, eu pedalo, gosto muito, tenho a sorte de estar perto de uma ciclovia, mas entendo os problemas que as pessoas enfrentam quando você tem interrupções. Então, muitas vezes, você tem uma ciclovia num trecho, ela continua, só que ela tem um movimento gigantesco de pessoas, a ciclovia, de repente, para, ou seja, até o que tem precisa, em muitos casos, de melhorias. Então, vamos agora para o nosso segundo painel. Vamos chamar aqui, então, para o palco para discutir essas questões de mobilidade, começando com Márcio Rana, CEO da CCR Mobilidade. Por favor, Márcio. Enquanto o Márcio se ajeita, eu quero chamar aqui o João Manuel da Costa Neto, diretor-presidente da SP Regula. Vem aqui para o palco também, por favor, o Pedro Martim, presidente da SP Urbanismo. E eu vou respeitar a assessora da secretária que mandou chamar ela de Carol. Então, por favor, Carol La Fêmina, suba aqui no palco, secretária adjunta das subprefeituras. Estou só respeitando o que mandaram, tá? Desculpa a intimidade. Bom, 35 minutos para a gente falar sobre um assunto que mereceria, de novo, algumas boas dezenas de horas, né? Mas vamos tentar resumir o que a gente puder, tentando falar um pouco de tecnologia também, né? Porque é um assunto que também demanda muita tecnologia, que também pede, de fato, um uso muito inteligente dessas tecnologias, principalmente quando a gente fala dos transportes públicos, né, Márcio? A gente está falando... Você da CCR, por exemplo, vocês têm uma operação muito forte metroviária aqui em São Paulo. Vocês estão presentes no Rio de Janeiro, vocês estão presentes também no Nordeste do país, em Salvador. E eu queria que você falasse um pouquinho em termos de tecnologia. Quando a gente olha para a mobilidade urbana,
A gente não tem que pensar só em vagão, a gente não tem que pensar só em ônibus, só em barca, como é o caso da operação que vocês tocam lá no Rio de Janeiro. O que a gente tem que pensar olhando para o futuro, em termos de mobilidade, para reduzir esses números que afetam tanto a vida das pessoas? Bom, Felipe, obrigado, né, CNN, pelo convite. Bom dia a todos e todas. O desafio da mobilidade é um desafio imenso, né, Felipe? Nós, na CCR, só para dar um exemplo de números, né, a gente transporta 3 milhões de pessoas todo dia. É como você transportar a cidade de Brasília todo dia, né? Pegar a cidade inteira, levar para um outro ponto e depois trazer de volta. Então, são desafios muito grandes, né? E, obviamente, sem tecnologia, isso não é possível, né? Nós temos um desafio muito grande de crescimento da mobilidade sobre trilhos no Brasil e nas nossas cidades. Um número, né, que a gente tem, quando você pega quilômetros de trilhos dividido por número de habitantes, aqui em São Paulo, assim como no Rio de Janeiro, nós estamos falando de 5 quilômetros de trilhos por habitante, por milhão de habitantes, desculpa. Se fosse por habitante, estava maravilhoso. Estava ótimo, né? Mas é por milhão de habitantes. Mas se a gente olha para Santiago do Chile, que está aqui do lado, são 20 quilômetros por milhão de habitantes, né? Se a gente olha para outras cidades mais desenvolvidas, estão muito aquém, né? Chega a cidade que tem 50 quilômetros por milhão de habitantes, de trilhos. E o trilho, ele é um indutor de desenvolvimento, né? E você falou muito bem no início da fala aqui a questão de tempo de deslocamento na cidade, né? O planejamento urbano, ele tem que estar associado ao planejamento do transporte público também, né? Porque quanto mais as pessoas morarem perto dos modais troncais da cidade, né, mais fácil vai ser o deslocamento dela, mais rápido vai ser o deslocamento dela na cidade. Nós temos um número do metrô de Salvador, né? Quando nós implantamos o metrô de Salvador, as pessoas economizaram, em média, 8 horas por mês do seu dia, né, circulando com o metrô, ao invés, né, do período em que não tinha ainda o metrô instalado. Mas vamos falar de tecnologia, né, que é o ponto aqui do debate. Nós temos alguns desafios de sustentabilidade, né? Então, o transporte sobre trilhos, ele já é um transporte movido à eletricidade, né, normalmente, nas grandes cidades, né? No nosso caso, a gente, em dezembro desse ano, nossa meta é ter 100% de energia vindo de fontes renováveis, né? Mas o transporte sobre trilhos, ele depende muito de um sistema de sinalização eficiente, né? Nós fomos a primeira operação na América do Sul a ter um sistema totalmente automatizado, que é a linha 4 aqui do metrô de São Paulo, né? Foi a primeira implantação aqui na América Latina de um sistema desse. Se eu não me engano, foi a segunda do mundo. A primeira foi Paris, e, se eu não me engano, aqui foi a segunda a ter esse sistema totalmente automatizado, aonde a gente não tem condutor no nosso trem, né? Quer dizer, o trem é praticamente um ferrorama em tamanho real, né? Quer dizer, ele circula sem a presença de um condutor. E isso depende de um sistema de sinalização, né, com segurança, né? Porque imagina, não tem o condutor ali, eu preciso ter toda a segurança, né, nesse sistema. Nós temos, por exemplo, ali no Rio de Janeiro, o VLT Carioca, que usa também um sistema de alimentação elétrica inovador, que é um sistema de alimentação pelo solo, né, onde eu não tenho aquela rede aérea, né, que é o cabo de energia em cima do trilho. Isso por conta ali da questão da cidade histórica, né, o centro histórico da cidade, enfim, a questão urbanística, né, de deixar a cidade mais limpa, mas também segurança por não ter um cabo energizado em cima da cabeça das pessoas, né? Já que é um veículo, né, o VLT é um veículo que circula na cidade, né, no meio da cidade, ele não é segregado como, por exemplo, uma linha de metrô ou uma linha de um trem metropolitano. E esse sistema de energia também, de novo, precisa de muita sofisticação tecnológica, né, porque ele alimenta pelo solo, mas você imagina que se alguém pisar em cima desse trilho, já que ele está no meio da cidade, você pode ter ali um acidente fatal, né? Então, tem toda uma tecnologia também embarcada nesses veículos, né, de forma que o sistema de energia, ele identifica que o trem está ali em cima daquele trecho e energiza o trilho no momento em que o trem está em cima, né? Justamente para não correr o risco de ter uma energização no momento em que não tem trem, e, portanto, poderia ter alguém passando ali naquele momento, né?
E para avançar mais na discussão, né, você tem toda a questão da integração. Acho que um dos grandes desafios nossos, foi falado aqui, da segurança pública de integração, na mobilidade não é diferente, né? Acho que um grande desafio que a gente tem é a integração tarifária e integração física, né? Integração tarifária, a gente depende também de tecnologia, né, para que você possa ter um sistema de pagamento que seja aceito por todos os modais que funcionam na cidade. E a integração física é super importante, não vou tanto tocar nela porque não é a questão tecnológica, mas eu queria dar um exemplo de uma facilidade que a gente implantou um piloto na semana passada aqui em São Paulo, na linha 5, de integração do bicicletário com o nosso sistema, né? Onde, através do aplicativo que a gente desenvolveu, né, o usuário de bicicleta ele pode programar uma vaga para a bicicleta dele naquela estação, já fazer a liberação dessa vaga, né, do acesso ao bicicletário automaticamente, então gera um QR Code, ele chega com esse QR Code no bicicletário, não tem atendente, é totalmente automatizado, né? Com aquele QR Code ele tem acesso ao local onde ele guarda a bicicleta dele, né? Deixa a bicicleta, embarca no trem e na volta a mesma coisa, ele retira a bicicleta também com aplicativo totalmente automatizado. Que são as facilidades que a gente vai criando de integração, né, dos diversos modais que tem na cidade para garantir essa maior fluidez na circulação. Maravilha. João, mobilidade é algo que se move, mas que também para, porque tem que ter semáforo na cidade, né? Antes da gente falar um pouco sobre os semáforos inteligentes e tudo que a gente precisa entender como implantação de tecnologia em cima de uma rede que já está aí há décadas e décadas e décadas, né? Eu queria que você explicasse primeiro o que é a SP Regula e qual que é o trabalho que ela vem fazendo para ajudar em toda essa implantação. Muito obrigado, Felipe. Obrigado à CNN. Cumprimentar os meus colegas de painel aqui. A SP Regula é a Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de São Paulo. É uma agência reguladora multissetorial. Ela foi recém-criada por uma lei de 2020 e implementada a partir do mês de abril de 2021. A SP Regula gerencia hoje a concessão da coleta e destinação de resíduos domiciliares da cidade de São Paulo, PPP de iluminação, o maior PPP de iluminação da América Latina. Gerencia também os contratos de concessão dos mercados municipais, o Mercadão aqui no centro, o Mercado de Santo Amaro, e também a concessão mais recente do município, que é a concessão dos serviços funerários e cemiteriais. Então, você percebe pela diversidade de objetos, a multissetorialidade da nossa agência. Bastante coisa, né? Quando a gente fala, então, em semáforos, né, vocês olham também para essa questão, que é uma questão muito latente da cidade de São Paulo, né? Tem muito paulistano que já sabe que choveu, putz, vários semáforos vão parar de funcionar, vão começar a piscar amarelo, pode ser um problema, vai dificultar a mobilidade, vou demorar mais para chegar, vai cancelar o rodízio, não vai cancelar o rodízio, é um problema também muito frequente na cabeça do paulistano. E existe uma implantação de tecnologia gradativa para que esses semáforos eles passem a ser mais inteligentes. Eu quero que você explique um pouco para a gente como é que vai funcionar na prática tudo isso e como a gente vai conseguir saber se aquele semáforo até que está na nossa frente é inteligente ou não, se eu estou realmente contando com essa tecnologia no meu dia a dia. Perfeito, Felipe. Eu falei da PPP da iluminação e é justamente dentro dessa PPP que hoje o município de São Paulo trata da modernização e da manutenção da rede semafórica. Foi em setembro do ano de 2022 que nós trouxemos para dentro da PPP esses serviços de modernização e manutenção da rede semafórica. E hoje, Felipe, a gente já percebe um avanço muito grande nessa questão de semáforos, de falhas em semáforos. Nós tínhamos, antes da vinda deste objeto para a PPP, 2% de falha diária no campo semafórico. Nós temos 6.600 pontos, cruzamentos semaforizados, e falhava 2% por dia. Passado um ano dessa prestação de serviço, nós derrubamos para 0,2%, ou seja, 99,8% dos semáforos funcionam regularmente em São Paulo. Mais do que isso, essa rede tinha 15 anos de semáforos implementados, então a gente fez uma primeira rodada em um ano em manutenção e troca de muitos dos equipamentos, mas precisávamos justamente investir em tecnologia, modernizar esses semáforos para que nós tivéssemos tecnologia que nos ajudasse a gerenciar o tempo desses cruzamentos para facilitar a circulação. Então, hoje nós temos o sistema adaptativo implementado já em 501
cruzamentos aqui da capital. A nossa meta é alcançar 2.800, ou seja, 40% de todo o campo semafórico da cidade de São Paulo. E o que é esse sistema adaptativo? Foi trocado todos os equipamentos desses 501 cruzamentos, já alcançaremos 2.580. Com essa troca, os semáforos possuem uma câmera, um sistema de contagem de veículos, tá? Então, por sistema de algoritmo definido pela CET, que é a nossa companhia de engenharia de tráfego, a partir que o algoritmo percebe um acúmulo numa das veias do cruzamento e não do outro, ele trabalha, então, para que tenha um tempo maior para essa via mais congestionada e um tempo menor para aquela que conta com o menor número de veículos. Tá? Esses tempos, eles respeitam, logicamente, os tempos definidos pelo Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, e, principalmente, algo que se fala muito, o tempo de travessia do pedestre. Tá? O sistema ele adapta o sistema de circulação dos carros, mas ele não mexe em uma fração de segundo sequer no tempo do pedestre, que esse a gente respeita à risca o padrão definido pelo órgão regulador nacional. Então, com isso, a gente já tem um avanço bastante grande. O cidadão de São Paulo vai perceber onde já está implementada essa tecnologia, observando o foco semafórico. O foco semafórico, habitualmente, ele tem um contorno branco. A gente está acostumado a ver esse contorno branco. Onde ele já se tornou um contorno amarelo, é porque aquele cruzamento já está modernizado e linkado a essa rede de gerenciamento de tráfego pelo sistema adaptativo. Qual que é a meta de implantação? Da gente ter, se tudo der certo, 100% da cidade com esses semáforos inteligentes, ou o máximo possível? Nós iniciamos em setembro de 22, o prazo é de 3 anos, nós já avançamos em 501 cruzamentos e alcançaremos 2.586. E a gente está falando de quantos semáforos na cidade de São Paulo? Eu estou falando em cruzamentos semaforizados, sim, tá? De 6.600. A gente vai fazer esse modelo adaptativo em 2.586. Então, cerca de 40% aí do campo semafórico contará com essa tecnologia. Além disso, Felipe, a gente trouxe também outras tecnologias importantes. Tá? Uma fundamental que a gente tem implementado, começando aqui do centro e já está expandindo para o Mineanel Viário, são as botoeiras sonoras. Pessoal, os deficientes visuais podem já contar com essa botoeira, ela tem um efeito sonoro que pauta o deficiente visual. A partir do momento que ele aperta, o tempo que está liberado para ele fazer a travessia, e quando vai avançando o tempo de travessia, ele vai acelerando os sinais sonoros. Então, o deficiente visual consegue mentalizar aquilo que a gente focaliza no mostrador de travessia de pedestre visual, que vai diminuindo o piscar da lâmpada para ele, vai diminuindo, aliás, vai aumentando o sistema sonoro. Então, é uma tecnologia que nos é bastante afeto, né? A gente faz questão de implementar isso para facilitar o portador de deficiência visual. E também, agora mais recente, autorizado pela Senatran, que é o órgão regulador nacional, o sistema que tem um mostrador digital gradativo, que vem reduzindo por tempo, mostrando quantos segundos falta para acabar a travessia. É um sistema que a gente pode até ter visto em outras cidades, mas ele é recém-autorizado pela Senatran aqui em São Paulo. São Paulo tem também o cuidado de sempre implementar tecnologias de acordo com a autorização do órgão regulador nacional. Então, nos foi autorizado, nós já estamos em 130 cruzamentos com esse time regressivo, né, que também ajuda muito a pessoa a fazer a travessia com segurança. Se ele percebe que o tempo está menor, reduzido, que ele não vai alcançar essa travessia, ele deixa de fazê-la. Então, isso também é muito importante, porque traz segurança ao munícipe que está fazendo a travessia de pedestre. Maravilha. Pedro, você tem um papel que é um tanto quanto complicado na cidade de São Paulo, né? Você é presidente da SP Urbanismo. Queria que você começasse explicando exatamente qual que é a atribuição de vocês e em seguida, explicasse para a gente como é que a gente relaciona urbanismo, né, desenvolvimento urbano de uma metrópole que já tem 2 milhões de habitantes, que já tem todas essas dificuldades, esses desafios que a gente está falando, com tecnologia e com a questão da mobilidade, que é tão importante, que é tão fundamental para fazer tanta gente se movimentar todos os dias. Bom, primeiro, bom dia. Obrigado pelo convite, Felipe. Pessoal, bom dia também. Acho que a sua pergunta ela é bem interessante, né? Primeiro, sobre a São Paulo Urbanismo, é uma empresa pública municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, que trata de planejamento e projetos em diversas escalas.
Então, a gente vai desde uma escala realmente do plano, né, de entender o todo, até chegar em projetos de ruas que incentivam a mobilidade ativa, aos pedestres. Então, tem uma variedade grande de escalas. Sobre o problema, né, a pergunta que você destacou bem, é essa relação entre planejamento e mobilidade, né? Porque quando a gente olha só para a mobilidade, a gente perde o todo, né, de ver por que as pessoas se deslocam. Acho que um pouco do papel da São Paulo Urbanismo e dos nossos tempos é de produzir respostas que sejam multissetoriais aos problemas, né? E algumas delas a gente tem dado, estão em andamento, né, que relacionam bastante essa frente de inovação, e inovação no sentido de dar respostas bastante diferentes aos problemas, sejam eles novos ou já existentes. Você, Felipe, é de Santos, né? E aí eu estava pensando aqui, lembrando do projeto do Saturnino de Brito, né, para Santos, daquela rede de canais, que olhou para aquela resposta como uma resposta de vários aspectos, né? Drenagem, melhoria urbanística, etc. E aqui a gente tem dado respostas como essas, né? Por exemplo, o Plano Municipal Hidroviário de São Paulo, olhar para aquilo que sempre foi visto como o problema da cidade, quer dizer, a sua relação com as águas, e ver naquilo uma possibilidade de transformação urbana. O Plano Municipal Hidroviário, por exemplo, ele até relembra um pouco que foi o projeto do Saturnino de Brito para São Paulo 100 anos atrás, que era um projeto de melhoramentos do Rio Tietê e Pinheiros, que via ali oportunidades de lazer, turismo, navegação, né, drenagem, claro, trazer mais segurança e mitigação das cheias. E a gente, de alguma forma, durante o tempo, perdeu essa visão ampla e passou a dividir problemas em caixinhas. Eu acho que o nosso problema das cidades agora é dar respostas mais ordenadas. O Plano Municipal Hidroviário é uma delas, que está em desenvolvimento, inclusive o trabalho feito pela SP Trans de implantação do primeiro projeto hidroviário, primeiro transporte hidroviário da cidade, que é o aquático, que está operando faz 2 meses no extremo da Zona Sul, quer dizer, começar pela periferia, para nós foi muito importante, né, para a cidade. E um outro aspecto, por exemplo, nessa frente de interpretação de dados, né, porque para o urbanismo a interpretação dos dados é muito importante. Como é que você transforma essa massa gigantesca de produto, né, de trânsito de informações, em conhecimento capaz de mudar a vida das pessoas, reduzir os tempos de deslocamento. E um deles, por exemplo, é a região central, que a gente tem colocado muito esforço também, como o Rio de Janeiro fez, inclusive com o projeto de VLT, que está sendo desenvolvido agora, que, mais uma vez, é uma resposta de mobilidade, que não é só o deslocamento do ponto A para o ponto B, é melhorar toda a requalificação urbana, ampliando a área de drenagem, reduzindo as ilhas de calor a partir do plantio de árvores, né, aumento de áreas verdes, dinamização da área de comercial, cultural. Aqui no centro, por exemplo, a gente tem uma relação de emprego por habitante que no último censo chegou a 1,7. Quer dizer, emprego por habitante é muito alto. Na cidade de São Paulo, como um todo, é 0,4. Ou seja, é aqui que a gente tem capacidade de absorver um acréscimo populacional interessante, né? Pelo setor central, a gente tem pensado aí em mais 220 mil novos moradores, com toda a infraestrutura, né? E que pode ter aí uma relação muito melhorada por projetos, de novo, que visam dar essa visão do todo e respostas multissetoriais. Urbanismo é uma área de estudo muito importante e muito desafiador, imagino eu, está completamente fora da minha área de conhecimento, mas sempre que eu entrevistei urbanistas e que conversei sobre desafios como esse que a gente está falando aqui, a gente sempre rodeia os mesmos desafios. É pensar urbanismo numa cidade que já é urbanizada, e numa cidade que já tem proporções muito grandes, e uma cidade que, em boa parte, se não na maior parte, foi mal urbanizada. Não foi pensada, né, para o escoamento de pessoas que a gente deve ter, para o acesso ao centro, para a volta das pessoas para casa. Qual que é o maior desafio que existe hoje nesse sentido? E como é que vocês tratam, de fato, essas questões, sendo que não dá para você falar, ó, derruba essa quadra aqui, aumenta... Ó, seria bom se a gente conseguisse ter essa mobilidade na cidade, mas não é um jogo de videogame, né? Como é que a gente faz, de fato, para lidar com esses desafios numa cidade que já está estabelecida e tem que ter uma mobilidade cada vez melhor? As dinâmicas que estão ali naquele espaço podem ser essa resposta, né? Acho que o desequilíbrio, São Paulo tem um desequilíbrio grande entre oferta de empregos, ou pode não ser só empregos, mas também oportunidades como um todo, né? Espaço de educação, etc. E as áreas onde a gente concentra mais população morando. Então, é esse desequilíbrio enorme que causa os grandes deslocamentos. Esse deslocamento vem associado de emissões de carbono, emissão de particulados, maior número de internação, como o Ilan falou aqui antes. Enfim, redesenhar, né, esse equilíbrio entre moradia
e trabalho. Na moradia eu citei algumas delas, por exemplo, aqui no centro são diversas leis urbanísticas se sobrepondo, que dão incentivo ao retrofit, é isso de construir no que já está construído, então é reverter esse quadro, né, de um centro que se colocou como só comercial, perdeu seus habitantes e agora precisa trazer de volta. Então, você entender essa massa construída e atualizar as dinâmicas. A promoção de mais empregos em áreas, né, entender a multipolaridade da cidade de São Paulo é super importante. Eu vou destacar aqui, por exemplo, uma tratativa que a gente teve intensa, que foi o projeto para a região do Jurubatuba, na zona sul de São Paulo, uma região que é muito industrial, e nos debates, inclusive com a Câmara dos Vereadores, com a sociedade, muitos viam a possibilidade de ver, de entender aqueles espaços de galpões, logísticos, industriais, como um campo para transformação imobiliária, o que é plausível, traria realmente muitos empregos, dinamizaria a economia, mas provando pelo número de empregos gerados, pelas atividades ali existentes e como isso poderia ser melhorado, a gente mostrou para a população, para a Câmara, inclusive, a importância da manutenção daquele zoneamento ali para tornar possível e mais atrativa a manutenção de empregos naquele lugar. Porque a gente está falando de uma região que está próxima dos mananciais, onde a população já está afastada, por exemplo, no Cantinho do Céu, onde eu citei, onde tem o aquático atualmente, nas represas. A gente perder as oportunidades de promover emprego nesses locais e explorar os centros diversos que São Paulo tem, seria um problema para a cidade, né? Então, acho que a gente conseguiu dar uma resposta baseada em dados e em evidências muito claras de por que a sociedade deveria promover cada vez mais o emprego naquela região. Então, isso é um exemplo de um projeto de intervenção urbana que foi colocado ali. A gente tem outros projetos de intervenção urbana, por exemplo, o Pio Arco Pinheiros, que também está na Câmara, manutenção de empregos na região do Jaguaré, pensar o distrito audiovisual e toda essa atração da economia criativa para a região. De novo, a gente precisa harmonizar muito melhor essa relação entre emprego e moradia. Essa é uma das respostas. Empregos em alguns lugares onde a gente já tem uma densidade razoável e moradia para onde tem mais oferta de oportunidades. Como quase tudo que a gente está falando, a resposta é sempre multissetorial, né? Nunca depende só de uma parte da questão. Carol, São Paulo é uma cidade tão absurda em todos os sentidos que a sua própria função é uma função que não faz o menor sentido em cidades menores. Você é da Secretaria das Subprefeituras, né? Então, a gente está falando de uma metrópole tão grande que precisa ter subprefeituras para você conseguir chegar em todos os lugares de fato que precisam da atenção do poder público. Como é que faz para orquestrar tudo isso, principalmente em termos de zeladoria, de cuidado com a cidade, de garantir que o que está na Faria Lima também vai estar na cidade de Tiradentes, também vai estar nos extremos da cidade, também vai estar lá no extremo da zona sul da cidade? Como é que você faz com que essa mobilidade, enquanto a gente ainda não tem essas ilhas de emprego de fato mais próximas das pessoas, a gente ainda depende dessa mobilidade que muitas vezes acaba tendo problemas, tendo também seus desafios. Como é que faz para orquestrar tudo isso e o que a gente pode ver de implantação de tecnologia nesses processos? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos, bom dia a todas, os que nos acompanham aí virtualmente também. Obrigada pela pergunta. Ela realmente demonstra e comprova a complexidade da nossa cidade. Ela é realmente muito diversa, muito heterogênea, e o tamanho da complexidade é proporcional aos nossos desafios, né? A nossa divisão territorial entre 32 subprefeituras, e a gente tem subprefeitos e subprefeitas aqui na plateia conosco, inclusive do extremo sul, aqui de Emiboi, e aí pegando um pouquinho dessa fala e dessa oportunidade de mostrar a diversidade da cidade e do território, exatamente a gente mora numa cidade que muitos falam que é cinza, mas a gente tem, Ilan, mais do que 54% de cobertura vegetal na nossa cidade. Nós temos 30% do território que é zona rural. A gente tem famílias vivendo aqui de agricultura urbana, de agricultura familiar. E muitas pessoas que moram e que nasceram aqui, que vivem aqui a vida toda. A minha família também é de Santos, Felipe. Não sabia que a gente tinha mais essa coincidência. Além do amor pelos cachorros também. Ninguém sabe que a gente tem muitas famílias vivendo de agricultura urbana, como a gente tem em Marcilac, Parelheiros, Grajaú. Então, esse olhar territorial, com as especificidades de cada território,
E aí, mudando para o extremo leste, para a cidade de Tiradentes, o Fujita também está aqui, você falou de cidade de Tiradentes, o nosso subprefeito também está aqui conosco na plateia. A gente só consegue, em termos de zeladoria, planejar e orquestrar todas as ações e o nosso serviço cotidiano ali no território por meio do uso de tecnologia. Então, o Modonese, o nosso secretário, tem uma fala, Felipe, que a gente sempre gosta de reforçar, que a cidade inteligente, ela é aquela que atende ao anseio do cidadão. Essa é a inteligência da cidade. Ela precisa ser usada e ela precisa ser canalizada com o foco no que o munícipe precisa. É o usuário do serviço público, é o nosso cliente, enquanto poder público. Então, com esse olhar, a gente criou o maior sistema de gestão de zeladoria, que é um sistema de Smart Cities do mundo, que é o SGZ, o sistema de gestão de zeladoria, por meio do qual toda a demanda do cidadão que entra via 156, que é o nosso portal de atendimento a todo munícipe, ele já vai direto para o nosso sistema, gerando uma ordem de serviço, e aí um motoinspetor, que é qualificado por nós, vai até o lugar, tira uma foto, registra com data, horário, lat long, e sobe tudo isso para o sistema, dizendo se aquela intervenção, de fato, é aquela que o munícipe pediu via 156. Muitas vezes entra um pedido de tapa-buraco, por exemplo, e é uma intervenção de alguma concessionária, por exemplo, da Sabesp, etc. Então, o Moto faz essa averiguação. Com isso, o nosso sistema já gera uma ordem de serviço e as equipes já são disparadas. Com isso, a gente conseguiu reduzir drasticamente o tempo médio de atendimento, o TMA, de todos os serviços de zeladoria na cidade, como manejo arbóreo, como o próprio tapa-buraco. Esse é um ganho de eficiência, de economicidade e de eficiência realmente de investimento de recurso público, com o foco no atendimento do cidadão. Tem um outro sistema que eu queria compartilhar rapidamente, Felipe, se você me permite, que é o de gestão do pavimento. Todos vêm acompanhando que a gente tem feito o maior programa de recapeamento da história da cidade. Nunca se investiu tanto na recuperação da malha asfáltica como a gente vem fazendo. Como a gente compensaria um processo de recap tão grande numa cidade que tem 17 mil quilômetros de extensão? Se a gente fizer um paralelo com o estado de São Paulo inteiro, só de rodovias estaduais, a gente tem 22 mil quilômetros. Então, é um desafio muito, muito, muito enorme. E aí, pensando nisso, o Modonese desenvolveu, trazendo a academia, a gente trouxe a universidade, a Poli, a USP, os professores estudaram uma forma, a gente criou uma caixinha de circuito esse que fica acoplado no eixo de motoristas de carros de aplicativo, de táxis, Uberes, etc. Eles percorrem a cidade o dia inteiro e a gente vai subindo esse dado e essa inteligência toda para a gente ter, de fato, um mapeamento de quais as condições reais de cada via e qual intervenção a gente precisa fazer em cada uma delas, Felipe. A gente trouxe uma tecnologia que é usada no mundo inteiro, que se chama várias tecnologias, mas duas que eu queria compartilhar rapidamente, que é o Paviscan e o FWD, que fazem a mensuração. O Paviscan é um scanner que vê como o pavimento está por baixo, e o FWD ele tem mancais que vão socando, e a gente consegue ver o que precisa ser feito de intervenção em termos de engenharia em cada parte do pavimento. Isso fica em carros que ficam circulando? Exato, são vans, né? São uns carros um pouco maiores que vêm com esse equipamento acoplado atrás, e tudo isso está no Gaia, que é um sistema que a gente desenvolveu exatamente para dizer quais níveis de pavimento na cidade inteira. Se eles estão péssimos, ruins, regular, ótimo ou bom. Diante disso, a gente teve a nossa matriz de tomada de decisão, pensando, obviamente, na mobilidade, quais são as vias onde passa mais transporte público, onde tem mais ônibus e onde a gente consegue atender mais cidadãos, fazendo com que aquele deslocamento diário deles seja melhorado na cidade. Então, esses são dois sistemas que eu queria compartilhar, mas, Felipe, não podia deixar... Eu sei que o meu tempo já está acabando aqui, mas pegando um pouco da fala do meu querido amigo Ilan do C40 e te agradecer pela parceria com a nossa cidade a todo tempo, sempre. Ele já fez uma propaganda do Urano, que é um outro sistema que eu gostaria de falar, que é o de controle preditivo climático. A gente traz, por meio de inteligência artificial, bancos de dados de Weather Channel, Clima-Tempo, de bases históricas de eventos climáticos, com o objetivo de mandar as equipes de zeladoria
lá de Mboi, de Cidade Tiradentes, de onde a gente estiver na cidade, com antecipação. É a predição trabalhando a favor do cidadão. O Modonese fala todo o tempo, a gente precisa devolver a cidade rápido para o cidadão, e a gente só consegue fazer isso com dado. Com base no Urano, a gente consegue saber onde vai chover, quanto vai chover, onde vai ventar, e a gente manda equipe de manejo arbóreo com antecipação, por exemplo, onde pode ter fortes ventos com quedas de árvores. A gente manda, por exemplo, equipes com bombas móveis, bombas grandes, pequenas, dependendo da demanda de cada território, para eventuais pontos de alagamentos. E aí, para fechar minha fala, a agenda de sustentabilidade. Não dá para a gente falar em cidades inteligentes, e o Willan concorda comigo, a gente falou isso no começo, ele falou no primeiro painel e o prefeito também. Cidades inteligentes e sustentáveis. Elas precisam necessariamente ser sustentáveis para serem inteligentes. Não dá para a gente tratar de maneira dissociada essas duas agendas. E é por isso que uma das maiores premissas da nossa gestão, e os meus amigos de governo estão aqui ao meu lado, vão concordar comigo. Uma das maiores premissas é o alinhamento das políticas públicas de São Paulo com as principais agendas internacionais de sustentabilidade. Os ODS, a Agenda 2030 da ONU, os princípios de economia circular, e aí só para trazer mais um exemplo prático do nosso recap. Já chegamos, Felipe, em mais de 15 milhões de metros quadrados de pavimento novo na cidade de São Paulo. Isso significa sair aqui de São Paulo e ir até o Acre. A gente cruza o país, só de pavimento novo feito na cidade. A gente usa o pavimento antigo e a gente cria RAP espumado, que é Reclaimed Asphalt Pavement, a sigla é RAP, R-A-P. A gente raspa o asfalto velho para fazer a intervenção nova. Com esse asfalto velho que a gente raspa, a gente usina ele e a gente cria um composto, um condensado, que é usado para base e subbase das novas intervenções asfálticas. Com isso, a gente deixa de tirar a brita, a gente deixa de tirar a pedra da natureza. Um case incrível da cidade, de impacto, de redução de impacto ambiental, alinhado aos princípios de economia circular. Obrigada, queria falar tanto mais, mas você me chama de novo. A gente precisaria de bastante tempo, com certeza, vocês estão sempre muito convidados. Para vocês não ficarem chateados, eu vou fazer uma última rodada também, mas agora precisa ser menos que um tweet, precisa ser uma frase curta mesmo, realmente, de um desafio único, eu sei que são muitos, mas um desafio único, central e urgente dentro da área de atuação de cada um, para que a gente consiga, de fato, melhorar, de preferência, a aplicação da tecnologia, né, prática, às questões da mobilidade. Começando com você, Márcio. Acho que o desafio maior da mobilidade é a